A medicina já possui milhares de anos, e em tanto tempo, é claro que várias histórias inacreditáveis surgiram. Imagine um médico de apenas 7 anos fazendo uma cirurgia, ou um doutor que assistiu um programa de TV e avisou a participante que ela estava com câncer assim só de olhar. Conheça hoje as histórias mais malucas envolvendo medicina. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários eu consegui que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Existe um médico indiano que realizou uma cirurgia bem sucedida em uma garotinha de 8 anos de idade. Nada demais nessa história, né? Se não fosse pelo fato dele ser um ano mais novo que a paciente. Akriti Jaiswal é considerado o médico mais jovem do mundo. Ele vem de uma aldeia pobre da Índia, onde os professores locais perceberam que o garoto tinha algo especial. Ele começou a falar com apenas 10 meses de idade e decorou diversos tratados médicos, procedimentos cirúrgicos, anatomia e fisiologia do corpo humano, apenas lendo livros uma única vez quando tinha 5 anos. A família pediu autorização para que o jovem frequentasse aulas de medicina, e quando ele tinha apenas 7 anos, conseguiu aprovação para ele realizar a primeira cirurgia. Com 11, ele foi convidado para estudar na Universidade de Punjab e se saiu como um dos melhores alunos, pois conseguia identificar a causa das doenças de maneira surpreendente, por possuir uma memória fotográfica e um QI extremamente elevado. Akriti ficou famoso no mundo todo e ainda atua na medicina até hoje, se dizendo empenhado em descobrir a cura para o câncer. Bom, do jeito que ele é inteligente, eu não duvido de nada. Se eu te falasse que o médico descobriu a doença do seu paciente assistindo uma série de TV, você iria acreditar? Um senhor de 55 anos já tinha passado por diversos especialistas que não conseguiam identificar seu problema de saúde, fazendo com que ele chegasse até a perder a visão. Mas quando foi se consultar com o alemão Jürgen Scheffler, conseguiu finalmente ter sua resposta. O curioso dessa história é que o doutor afirmou que conseguiu chegar à solução do problema por conta de um episódio de Dr. House, onde um paciente se envenenava por conta de uma prótese. Jürgen, ao ver o episódio, observou que os sintomas do homem na vida real eram os mesmos da ficção. Assim, depois de alguns exames, bingo! Ele estava sendo envenenado por cobalto que se desprendeu de uma prótese que o senhor usava. Exatamente a mesma coisa que ocorreu na série. Pois é, dizem que a vida imita a arte, mas esse caso aí passou dos limites, né? Como nenhum médico acertava o que era, se demorasse mais teriam que fazer um transplante de coração. Porém, graças ao programa House, ele se safou dessa. Para completar o tratamento, para ele se curar, veio de onde? Adivinha? O mesmo sugerido pelo personagem do ator Hugh Laurie. Quem diria que ficar assistindo séries um dia todo poderia salvar a vida de alguém? Para quem acredita que os gatos são animais que possuem uma sensibilidade além da nossa compreensão, aqui está uma prova quase irrefutável de que isso é mais do que verdade. Michelle Pearson, dona desse gatinho aqui, começou a estranhar o fato dele pular em seu peito diversas vezes por dia, quando ela estava deitada ou sentada. Ela disse que isso nunca tinha acontecido antes, mas que depois de um tempo, o Frajola passou a ter esse comportamento estranho. Sem entender o porquê disso, ela procurou um médico para fazer alguns exames e aí veio a surpresa. O gato de apenas 10 meses estava alertando a dona sobre um câncer de mama que poderia ter se espalhado para o resto do corpo, caso não tivesse sido diagnosticado tão cedo. Eu sei, pode parecer loucura, mas em 2011 um estudo foi feito no Japão mostrando que cães e gatos conseguem farejar o cheiro do câncer em seus donos, tendo até 98% de taxa de acerto. Nem mesmo quando estão de folga, os médicos ficam em paz. O otorrinolaringologista Eric Volt estava na sua casa assistindo um programa onde as pessoas procuram casas a um bom preço para comprar, quando reparou que a participante possuía algo preocupante em seu pescoço,
Um câncer. Pois é, o cara era tão fera que bateu o olho e já sabia o que era. Eric então pegou o nome dela que apareceu no episódio, procurou no Facebook até encontrá-la e mandou uma mensagem para alertar sobre o que ele havia visto. A mulher, chamada Nicole McGuinness, ficou surpresa ao ver a mensagem de um desconhecido em seu Facebook falando sobre um problema de saúde até então desconhecido. Mas como ele era médico, acreditou na história e agendou alguns exames. 2 semanas depois foi constatado câncer na tireoide, ou seja, o médico acertou na mosca. Os dois se tornaram notícia nos Estados Unidos e chegaram até a se encontrar. Nicole agradeceu o doutor, pois ela já havia se livrado de um câncer anos atrás, e se não fosse por ele e sua visão apurada, talvez a moça nem estaria mais entre nós. Já é muito difícil se tornar um médico, mas Patrick Soon-Shiong, além disso, conseguiu criar um medicamento que, além de salvar vidas, fez com que ele se tornasse o médico mais rico do mundo, com 7 bilhões de dólares. Não é possível isso, não é possível. O sul-africano desenvolveu nada mais nada menos que o Abraxane, um medicamento eficaz para combater diversos tipos de câncer, como o de pulmão, mama, entre outros. Com a invenção de algo tão revolucionário, ele fez grana vendendo a fórmula do medicamento e hoje Patrick está por cima da carne seca. Pouco tempo depois, além de atuar como médico, ele passou a desenvolver medicamentos e fundou laboratórios especializados em pesquisa, até finalmente chegar ao tal do Abraxane. O mais legal é que existe uma ONG que tenta convencer milionários a abrir mão de parte de suas riquezas para a caridade, e nesse ano, Patrick se comprometeu a doar pelo menos 50% de tudo que possui. Bom, se ele realmente fazer isso, está de parabéns. Essa Golden Retriever, chamada Akira, foi a responsável por salvar a vida de um homem que possui diabetes. Ela foi treinada para detectar quando uma pessoa está com baixos níveis de glicose no sangue e colocou seus conhecimentos em prática quando precisou. O tiozinho conta que ele possui oscilações muito severas de açúcar no sangue e que, enquanto dormia, a cachorra começou a latir, puxar o cobertor e terminou deitada em cima dele, lambendo seu rosto para que ele acordasse. Quando finalmente despertou, ele se levantou e foi aplicar rapidamente seu medicamento, ou seja, esse dogão salvou sua vida. Kira fica praticamente 24 horas ao seu lado e fareja qualquer coisa errada que esteja acontecendo com seu dono. Há muito tempo atrás, no começo de 1800, um homem chamado Henrique Faves dizia ter vindo da Suíça e estudado medicina. Ele foi morar em Cuba e em 1823 foi considerado o melhor cirurgião do país, atuando em diversas áreas e salvando muitas vidas. Porém, o tal Dr. Henrique na verdade era Henriqueta, uma mulher que se disfarçou de homem por anos para poder estudar medicina. Isso fez com que ela tenha sido a primeira mulher médica da América Latina, pois na época não era permitido que elas estudassem medicina. Essa história, que parece até coisa de novela, provou que as mulheres possuem as mesmas capacidades dos homens, fazendo dela uma heroína revolucionária de seu tempo. Bom, nesse caso, Henriqueta era até melhor que os homens, uma vez que era a melhor cirurgiã do país. Ela não conseguiu manter as aparências por muito tempo e precisou se submeter a um exame físico para provar que era mulher, e então acabou confessando o crime. Infelizmente, ela foi julgada e impedida de exercer sua profissão pelo resto da vida, coisa que fazia tão bem. Benjamin Carson é um neurocirurgião que ficou conhecido no mundo todo por ter sido o primeiro médico a conseguir separar gêmeos siameses unidos pelo crânio, em um procedimento desacreditado pela ciência da época. O feito é tão impressionante que rendeu livro e até mesmo um filme chamado Mãos Talentosas, que conta a trajetória de Ben, nascido em 1951 em uma família pobre, criado apenas pela mãe. Na infância, ele acreditava que era burro e incapaz de fazer qualquer coisa. Ao ver isso, sua mãe proibiu ele e seu irmão de assistirem tanta TV e exigiu que eles lessem 2 livros por semana e entregassem um resumo para ela aos sábados. Depois do incentivo, ele passou a responder as perguntas mais difíceis nas aulas e se interessou por medicina, percebendo que era na verdade um dos garotos mais inteligentes da sua turma. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.
Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela, mano, tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.